Então, pessoal, continuando aqui, né? Estava agora na resistência em paralelo. Aí eu estava falando o quê? Eu vou ter o polo A e B, sempre vai ter a DDP, ou a tensão, resistência 1, resistência 2, resistência 3, e vai sair daqui uma corrente. Na resistência em série, né? Na associação em série, você lembra que eu falei que a corrente era uma só, né? Sai do polo A até o polo B. No caso da associação em paralelo, essa resistência ela vai se dividir aqui, ó. Ela vai sair daqui um valor, tá certo? Vou chamar de resistência total, tá certo? Vai passar aqui I1, aqui I2 e aqui I3. Quando ela vier para cá, ó, I1, I2, I3, vai se transformar de novo em I. Então, o que é que acontece com a corrente? A corrente resultante vai ser a soma da primeira com a segunda, com a terceira ou com mais se tiver, até a resistência N. Deixa eu trocar esse lápis que ele já diminuiu a tinta para que fique melhor. Ok? O que era que acontecia com a tensão? A tensão era o somatório de todas as tensões, não era isso? Na resistência em paralelo, ou em série. Na resistência em paralelo, a tensão vai ser uma só, tá certo? A tensão é uma só. O que sair daqui vai passar aqui, 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 e vai chegar lá também uma só. E agora o que é que acontece com a resistência? O que é que acontece com a resistência? Se eu tiver duas resistências, você pode fazer isso aqui, ó. A resistência resultante vai ser R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Se for, olha, vou voltar à questão, duas resistências, dois resistores. Se for dois, você pode aplicar essa relação. Se for mais de 2, a resistência resultante vai ser o somatório, tá certo? O somatório das resistências ao inverso, tá certo? Para quando você tiver aqui várias outras, até Rn, a resistência, a resultante, o inverso da resultante é igual ao inverso do somatório das resistências equivalentes. É isso que vai acontecer com a associação de resistores em paralelo. Tá certo? Então vamos fazer uns exemplos aqui, alguns exemplos, né, de como a gente vai aplicar isso aqui. Vou apagar aqui, você dá uma pausa aí, copia, tá certo? E vamos ver alguns exemplos aqui. Então vou começar com o exemplo 1. Vamos chamar aqui exemplo 1. Ele está dando aqui duas resistências ligadas em série, tá certo? Aí dois resistores, um de 2 ohms e outro de 5 ohms, um resistor de 2 ohms e outro de 5 ohms, são associados em série como indica na figura. Então a figura é esta. Aí ele diz, determine a resistência equivalente da associação. Pronto, aqui não tem o que fazer. Ele quer a resistência equivalente, vamos botar a resultante. A resistência equivalente vai ser o somatório das resistências.
Isso na associação em série. Então a resistência resultante aqui vai ser 2 mais 5, que é igual a 7 ohms. Só isso. Só isso. Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2, ele está dando aqui 3 resistores. Um de 2, um de 3 e um de 5. Um de 2 ohms, um de 3 ohms e um de 5 ohms. Vamos ver o que é que ele pergunta. Aí ele diz que a tensão daqui para cá, vamos botar A e B. A tensão aqui é de 200 volts. A tensão é de 200 volts. Ok? U é igual a 200 volts. Vamos para a pergunta. Ele diz, determine. Primeiro, letra A. A intensidade da corrente em cada resistor. Qual a corrente em cada resistor? Ó, nós vimos que na associação em paralelo as correntes se dividem. Na associação em série a corrente é uma só. Então a corrente vai ser uma só. Primeiro nós vamos ter que calcular aqui a resistência resultante. Tá certo? A resistência resultante, que vai ser 2 mais 3 mais 5, que é igual a 10 ohms. 5 mais 5, 10 ohms. Como ele pediu a corrente, a gente vai para a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Primeira lei de Ohm. A tensão é diretamente proporcional ao produto da resistência pela corrente. Como ele diz que U é igual a 200, né? Ele disse aqui, ó, a tensão é igual a 200. U é igual a 200, que vai ser igual a R. Quem é R? Nós encontramos R, 10 ohms. 10 vezes I. Então eu vou ficar aqui com I igual a 200 dividido por 10. Vamos cortar aqui 0 com 0. I vai ser igual a 20 amperes. Então a corrente que vai passar em cada resistor desse aqui é igual a 20 amperes. Depois ele pede a tensão, tá certo? A tensão em cada resistor. A tensão em cada resistor. Lembra que eu falei que a tensão aqui é uma só, tá certo? A tensão aqui ela é diferente. É 200 volts, mas ela vai passar aqui um valor, vai passar aqui outro valor e aqui outro valor. Isso é a letra B. Então o que é que ele quer na letra B? A tensão em cada um. Então vamos fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o 1, o 2, o 3. Vamos calcular o 1, vai ser a resistência vezes a corrente, ok? Então isso quer dizer o quê? Que quando ele passar aqui, ele vem com uma corrente de 20, o 1, ou uma corrente de 20 para passar numa resistência de 2. Então a tensão nesse ponto aqui vai ser de 40 volts. Depois vamos chamar o 2. O 2 ele vem com a corrente de 20, lembra que a corrente é a mesma, para passar num resistor de 3. Então nós vamos ter 60 volts. E por último, quando ele chegar aqui, os cachorros estão ajudando bastante, quando ele chegar aqui, ele vai passar numa resistência de 5 com uma corrente de 20, então a tensão nesse polo aqui vai ser de 100 volts. O que foi que a gente viu? Que na resistência em série, né, a tensão total é a soma de todas as tensões. Ó, 40 mais 60, 100 mais 100, 200 volts. Isso é o que acontece na associação em
em série. Vamos para um exemplo agora em paralelo. O que vai acontecer numa resistência em paralelo? Vou apagar isso aqui. Tá certo? Vou botar só os valores aqui. Vamos botar exemplo 3. Tá certo? Exemplo 3. Ele dá 3 resistores, um de 2, um de 4 e um de 6. É isso? Não, de 5. Um de 2, um de 4 e um de 5. Ele diz que a tensão nos dois polos, U, é igual a 100 volts. A tensão é de 100 volts. Ele pede, dada a associação, determinar a intensidade total da corrente no circuito. Qual a corrente no circuito? Então, olha, nós vamos ter primeiro, se eu quero encontrar a corrente, eu vou para a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, né? Como ele quer a corrente, eu tenho que achar o resistor equivalente, a resultante do resistor. Lembra que eu coloquei a fórmula aqui? 1 sobre R é igual a 1 sobre 2, mais 1 sobre 4, mais 1 sobre 5. Vamos tirar o mínimo aqui, 1 sobre R vai ser igual. Ora, você pode fazer o quê? 5 é o maior, não dá por 2 nem dá por 4, então o mínimo não é 5. 2 vezes 4, 8, não dá por 5, então o mínimo não é 8. 2 vezes 5, 10, não dá por 4, então o mínimo não é 10. Aí vai ficar 4 vezes 5, 20, dá por 2, então o mínimo é 20. Uma maneira prática e rápida de calcular. 20 por 2 dá 10, vezes 1, 10, mais 20 por 4 dá 5, vezes 1, 5, mais 20 por 5 dá 1, ou dá 4, vezes 1, 4. Então 1 sobre R vai ser igual a 19 sobre 20, faz uma proporção, 19R é igual a 20, então a resistência equivalente vai ser de 20 sobre 19. A resistência equivalente vai ser de 20 sobre 19 ohms, né? A unidade de resistência é o ohm. Sim, vamos ver a corrente. Ele pediu para encontrar a corrente. Vou pegar essa fórmulazinha aqui, que é a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. U, ele diz que é igual a 100, está aqui, ó. Igual a resistência equivalente, nós encontramos 20 sobre 19, vezes I. Então, I vai ser igual a 100 dividido por 20 sobre 19. Divisão de fração, o que é que a gente faz? Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso da segunda vai ser 19 sobre 20. Então, vou trazer para cá de novo, ó. Vai apertar aqui. 100 dividido por 20 vai dar 5. Então, quero ir. 5 vezes 19. Então, I vai ser igual a 5 vezes 9, 45. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. 95 amperes é o valor da corrente.